criar uma tela de login e treinar o seu conhecimento em HTML e CSS? Então você tá no vídeo certo, mana. Olá, mana, tudo bem com você? Meu nome é Laís Benavides. Eu sou a criadora e produtora de conteúdo no projeto Conecta Elas. E no vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer uma tela de login utilizando apenas HTML e CSS para que você possa treinar os seus conhecimentos. Mas antes de começar esse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, de deixar o seu like e também de compartilhar com alguma mana que está precisando treinar os seus conhecimentos. Agora sim, vamos para o tutorial de hoje. Então, já com o nosso documento aberto do Visual Studio Code e já criado também o HTML e o CSS, eu criei aqui a estrutura do HTML, mudei aqui o título para a tela de login. E vou fazer logo o link com o arquivo CSS. Então, com atalho Emmet a gente consegue isso. E é importante aqui frisar que o nome do arquivo tem que ser o mesmo do href, para que ele possa chamar o nosso CSS, ok? Então, já dentro do nosso body, a gente vai começar criando uma section. E a gente viu que a gente pode utilizar classes e também divs em outros vídeos aqui do canal. Aqui nesse caso eu vou colocar uma div com o nome de login box, que quando a gente vê no CSS eu vou chamar ele por esse nome. Então, fechando aqui a div, eu já posso prosseguir com ela, criando um H2, que lá dentro desse nosso H2 a gente vai ter o nosso login, que vai aparecer dentro do nosso box que a gente está criando. Então, vou dar um refresh e vocês já podem ver que o nome login já está criado. Continuando aqui, eu vou começar a criar o nosso formulário. E nesse formulário eu vou colocar uma div com uma classe userBox. E fechando aqui, eu também vou criar um input de texto, para que a gente possa estar digitando a nossa informação. Então, eu vou botar o tipo dele de texto, um name vazio e vou colocar o required, que é para o usuário ser obrigado a digitar alguma coisa, e um autocomplete off, então ele não vai se autocompletar. E aqui no input eu só vou fechar a tagzinha e vou criar uma label. Essa label vai ser com o nome que a gente quer que apareça para o usuário. Então, eu vou colocar aqui nome completo, mas poderia ser username ou o que você quiser. E agora eu vou duplicar essas linhas, dando um refresh aqui só para vocês verem como é que tá ficando. Ele fica do ladinho do nosso input. E agora eu vou duplicar a nossa linha para essa div inteira, para que a gente possa criar o campo de senha. Então, é praticamente a mesma coisa. O que eu vou mudar aqui é que em vez de nome completo vai ser o password, no caso aqui eu vou botar senha, e vou alterar aqui o tipo dele para password, que é para ele ficar oculto, com aquelas bolinhas quando a gente digita alguma coisa nele. Mas, continuando aqui, eu vou criar agora um button para a gente poder enviar. E dentro desse button eu vou colocar um A e vou colocar o submit, Ou, se você preferir, como eu coloquei aqui, coloca enviar mesmo o texto, você pode escolher, fique à vontade para isso. Então, aqui já está criado, só estou organizando aqui o código. Vou dar outro refresh para vocês verem como é que tá ficando. Tem os dois campos de input, o nomezinho da label e o botão de enviar. Então, esse é o nosso HTML. E vamos agora para o nosso CSS. Vou começar aqui com o nosso HTML, colocando uma altura dele de 100%. E aqui eu vou começar a modificar algumas coisas no body. E o primeiro delas vai ser uma margem de 0 e também um padding de 0, para que a gente centralize o nosso arquivo, o nosso documento. E vou colocar também o font family sans serif. Aqui são coisas que você pode estar mudando e escolhendo de acordo com sua preferência. Aqui eu também vou colocar um background, e esse background ele vai ser do tipo linear. Você coloca background, 2 pontos, linear, gradiente, e aqui eu escolhi duas cores para que ele possa fazer esse linear. Então, eu botei aqui a primeira cor, depois eu vou colocar aqui a segunda cor.
Então, essas cores também você pode estar modificando e mexendo aí para você ver como é que fica cada uma delas. Então, salvando aqui o nosso documento, ele já mudou o nosso fundo, já ficou com o linearzinho dele que eu separei, né? Um pouco em cima, um pouco mais escuro do que embaixo. E agora eu vou começar a chamar a nosso ID do login box para a gente poder criar a nossa caixa, né? O nosso boxzinho. Então, primeiro de tudo, eu vou colocar um position absolute, depois eu vou colocar o top de 50%. E também um left eu vou colocar de 50%, para que a gente possa centralizar bem esse nosso box. E a largura dele vai ser de 400 pixels, né, o tamanho dele, com um pad de 40 pixels. Então, dando um refresh aqui, a gente já pode ver como é que ele fica, né? Ele ainda tá sem cor, mas ele já tá no centro, né? Como a gente quer. Mas ainda tem muita coisa para fazer pela frente. Então, agora eu vou colocar um transform nele. E com um translate de menos 50% e menos 50%. E também vou colocar aqui um background da cor com RGB. E vai ser um tondinho de amarelo, amarelinho claro, assim, puxado pro dourado, pro marrom, né? E só para que a gente possa visualizar agora como é que tá ficando, né, esse nosso box. Então, terminei aqui, vou dar um refresh e a gente já vê que o nosso quadrado tá, mas ainda tá bem feio, né? Não tem muita coisa. Então, vou colocar primeiro aqui um box size do border box pra gente ver como é que fica. E já deu uma visual melhor, né, para o nosso código. E aqui eu vou também criar um box shadow, que é a sombra para ficar, para que ele fique melhorzinho. E aqui a gente coloca, né, as definições dele, a largura e também a cor dele e a opacidade dele. Então eu estou regulando aqui para 000 e a opacidade 0.6. Então ele vai ser um preto, mas com opacidade ainda. E um border radius eu vou colocar aqui de 10 pixels. Então já vendo aqui, ó, já ficou um boxzinho bem melhor do que a gente tinha antes. Então aqui eu vou colocar também a nossa ID do login box e eu vou puxar o nosso H2 para que a gente possa mudar nesse nosso título do nosso login. Então aqui eu vou colocar uma margem de 0, 0 e 30 pixels e um padding também de 0. E para complementar aqui, eu vou mudar a cor dele para branco. Então você pode colocar aí também outra cor que você desejar. E um text align center. Então a gente já pode ver aqui que ele já mudou nessas definições, ele já está branco e alinhado, né, ao centro. E continuando aqui, eu vou colocar o login box de novo, eu vou chamar o nosso ID. E agora eu vou chamar a nossa classe do user box. Então aqui eu vou colocar um position do tipo relative. E vou começar a fazer algumas outras definições para agora no nosso label e no nosso input. Então eu vou chamar aqui o loginbox.userbox e vou começar aqui, eu ia começar pelo label, mas eu mudei e vou começar pelo input. E então aqui a gente vai abrir chaves e fechar chaves, vai colocar uma largura de 100%. Vai colocar também um padding para ele de 10 pixels e 0. E um font size também para que ele fique melhor de 16 pixels. E por último aqui a gente vai colocar a cor como branco, né, para que fique melhor, para que a gente possa visualizar. Então, continuando aqui, a gente coloca uma margem button de 30 pixels. E só fecha aqui, né, com ponto e vírgula, não pode esquecer de fechar. E também vamos colocar um border none. Então aqui a gente tá criando nosso input e a gente vai fazer um layoutzinho dele um pouco diferente. O nosso border button vai ser de 1 pixel solid e com a cor branca. E o nosso outline vai ser do tipo none. Então ele vai tirar nessa nossa linha e vamos tirar também nosso background. Vamos colocar um background transparente. Então
Dando refresh, a gente vê que ele só ficou com a linha, que era o que a gente queria mesmo, né? O nosso design inicial era esse. Mas caso você queira uma caixa completa, é só não tirar, né, o nosso background. Mas para esse design a gente tirou. Então, continuando aqui, a gente vai começar a fazer as definições da nossa label. Então, eu vou chamar o nosso ID, vou chamar a nossa classe e vou chamar a nossa label. Então, aqui a gente vai colocar um position do tipo absolute e vamos continuar aqui colocando o nosso top de 0 e um left de 0 também. Então aqui, para continuar, a gente vai colocar um padding de 10 pixels e de 0 e um font size também de 16 pixels. E a cor a gente vai alterar também para a cor branca, né, para que ele fique mais visível. E vamos colocar também um pointer events none e um transition de 0,5 segundos. Então, a gente vai fazer uma animaçãozinha, como vocês viram lá no início. Por enquanto, né, ele não tá pegando, ele tá com o nosso transition, mas ele não tá, não tem a instrução dele para que ele faça a animação, que é o que a gente vai fazer agora, né, em seguida. Mas ele já tá lá com esse nosso transition, depois a gente vai modificar para ver o tempo, né, que a gente prefere. Então, vamos chamar aqui a nossa ID, a nossa classe, input e com 2 pontos focus, que vai ser quando a gente clicar, né, no nosso input. E ele vai receber aqui a label e também a gente vai duplicar essa nossa linha aqui para que a gente mude, em vez de input focus, vai ser input validade, né? Tipo, quando ele for válido. E aqui a gente vai abrir e fechar as chaves e vai modificar isso. Quanto que a gente quer que ele suba, que a gente vai colocar aqui menos 20 pixels, então ele vai ficar no topo lá. E o left de 0. E a cor dele aqui a gente vai mudar para que ela fique esse violeta, nesse roxinho mais escuro. E aqui a gente coloca também um font size de 12 pixels para que ele diminua e fique melhor. Então, dando um refresh, ele já automaticamente muda e essa animação que a gente estava procurando, né, fazer. Então, aqui no transition, a gente pode mudar para 2 segundos para ver como é que ele fica. Então, ele vai ficar um pouco mais rápido. E quanto maior o número, mais lentinho ele vai ficar. Enquanto menor, mais rápido ele vai ficar. Então, botei aqui 3 segundos e ele dá uma animação bem legal. E eu vou deixar esse tempo mesmo, ficou legal assim. Então, agora a gente vai começar alterando o nosso button. Então, a gente vai colocar algumas definições nele. Primeiro, o background. E eu vou colocar aqui o tomzinho de transparente, né? Porque primeiro a gente vai fazer ele transparente e depois a gente vai adicionar as cores e o shadow dele. E o border vai ser none. Então, aqui depois do nosso button, a gente vai começar a puxar o nosso ID e o nosso A. E junto com esse nosso A, a gente também puxa o nosso form, né, que foi o que a gente estava criando. E a gente vai colocar só nele um position relative e um display inline block. Então, aqui, para continuar, a gente coloca um padding 10 pixels e 20 pixels. E um background color com o tom, né, de roxinho, que é um dos tons de roxo que a gente tem aqui, com a cor da fonte branca. Então aqui o font size dele vai ser de 16 pixels e um border radius de 10 pixels. Na verdade eu vou colocar aqui 5 pixels, que eu acho que já vai ficar bom o suficiente. E um text decoration de none, para ele não ter linha, né, não ter essa decoração. E também a gente coloca um text transform uppercase, para ele sempre iniciar, né, com a letra maiúscula, mesmo que lá no nosso HTML a gente tenha colocado minúsculo. Aí aqui eu coloquei também um overflow hidden e um transition 0,5 segundos, que vai ser a animação do nosso botão. E aqui eu vou colocar um margem top de 40 pixels
E aqui também eu vou colocar um letter spacing de 4 pixels, que é para ele espaçar nessa nossa letra. Então aqui eu vou dar um refresh e a gente já vê aqui que nosso botãozinho já tá criando a forma dele, né? Então já tá com os espaçamentos, tudo mais. E aqui eu vou colocar o nosso ID login box e vou chamar só o nosso A com 2 pontos hover, que vai ser quando a gente passar o mouse por cima. Então ele vai ter outro background, ele vai ter um background mais escuro e a cor dele vai continuar sendo branca, né? Se eu não botasse aqui, ele ia puxar lá do nosso outro, então ele sempre ia continuar com essa definição de branco, um border radius de 5 pixels e um box shadow que a gente vai colocar aqui 0,05 pixels e a gente vai colocar outro tipo de cor, que é um roxinho puxado para o mais escuro do que a gente tem do nosso botão. E aqui a gente vai fazer o seguinte, a gente vai colocar com 5 pixels, a gente também vai colocar com 25 pixels, 50 pixels e 100 pixels. Então a gente coloca aqui essas definições, lembrando que para colocar tudo isso a gente não coloca o ponto e vírgula em cada um, a gente vai separar eles por vírgula e no último deles, que seria o de 100 pixels, a gente coloca o ponto e vírgula. Então aqui finalizando, vou colocar a cor e vou colocar o ponto e vírgula para fechar. Então aqui a gente já vai ter o nosso box shadow. Então aqui a gente já tem praticamente tudo pronto. Eu vou dar um refresh para que vocês possam ver essa animação. Ó, ele entra e ele tem esse box shadow. Eu vou só adicionar aqui o cursor do tipo pointer, que é o que é mais utilizado, né? Que ele fica com essa mãozinha. Mas em geral é isso. Essa foi, né, nossa tela de login bem simples, só para que vocês possam entender um pouco mais como o CSS funciona. Manas, essa foi a nossa criação de login, foi uma telinha bem básica, sem muitos detalhes, para que você mesmo que está começando no mundo do HTML e do CSS. Eu espero muito que vocês tenham gostado do tutorial de hoje. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de deixar o seu like e também de comentar aqui o que vocês acharam desse tutorial. E caso vocês façam aí na casa de vocês, para treinar, né, um pouquinho mais dos seus conhecimentos, não esqueça de postar e marcar o Conecta Elas para que eu possa ver também, ok? Tchau, até o próximo vídeo.